Agora, a gente estava falando um pouquinho de superação. Uma equipe multidisciplinar faz diferença, né? Já que o assunto hoje é lesão na medula e a gente sabe que muitas vezes uma lesão na medula causa uma paraplegia ou uma tetraplegia. Exatamente. E aí superar esse baque precisa de um apoio grande. Né? Total. Acho que é uma mudança de vida radical, né? Você estava falando, acho que vocês vão mostrar alguma coisa do Fernando. Imagina, um cara que ele era modelo, lutador, jogava futebol, um belo dia saiu do jogo de futebol, teve um acidente, precisa de muito apoio. Precisa de muito apoio, não é brincadeira, principalmente da família, muito amor, né? Muito amor pela vida, porque tem pessoas que desistem, tem pessoas que vão adiante. E fora as consequências, o paraplégico, se ele não é bem cuidado, ele acaba desenvolvendo escara, ele acaba desenvolvendo infecções. O que é esse bem cuidado? Ele precisa do que, por exemplo, para evitar as escaras, por exemplo, as infecções? você está paralisado daqui para baixo. Você precisa ter um fisioterapeuta que vai mexer a sua perna todos os dias. Tem que mexer, que senão, se você deixar um joelho a 90 graus um mês, ele não estica mais. Então, todo dia tem que ir lá, mexer o tornozelo, mexer o joelho. Quer dizer, ele não consegue contrair, né? Embora exista um tipo de paralisia que chama paraplegia espástica, a pessoa tem contrações involuntárias, mas tem que mexer a articulação, não pode ficar, tem que mudar o decúbito, então na hora, senão você faz escara por pressão, né? Isso acontece demais nos asilos. O que é mudar o decúbito, doutor? Mudar de lado, por exemplo. Você muda de lado, muda para um outro lado. Você não pode ficar deitado em cima aqui da lateral, né? Você tem aqui o trocânter maior do fêmur. Se a pessoa fica deitada direto em cima do trocânter, ela acaba fazendo uma escara. Então precisa virar para um lado, para o outro. Principalmente nos primeiros dias no hospital, porque essa pessoa fica de cama. Ela tá Agora, lá. Principalmente nos primeiros dias, mas depois, ao longo de toda a vida, tem que fazer. Sempre. Eu sei que para a maioria dos brasileiros, um fisioterapeuta a domicílio é luxo. Então, a família pode fazer? A família pode, com certeza. A família deve fazer. Aliás, a fisioterapia, eu prescrevo muito fisioterapia, mas eu oriento que a pessoa faça a fisioterapia, ela vai ter que aprender 2, 3 vezes, vai fazer fisioterapia. O resto ela vai ter que fazer sozinha. Vai fazer em casa, né? Eu que lido muito com artrose de quadril, de joelho, o músculo é o principal amortecedor da articulação. Então você tem que fortalecer a musculatura. A pessoa aprendeu a fazer exercício, ela tem que fazer sozinha. Perfeito. Faz 2, 3 vezes bem feito, o resto você tem que ter na sua atividade do dia a dia, manter seus amortecedores saudáveis para você ter menos dor da artrose, uma coisa que a gente pode falar em outro dia aí, mas... É possível ter qualidade de vida, é possível ter muita alegria, apesar de qualquer condição. Fernando Fernandes e mais um companheiro vai contar pra gente um pouquinho dessa experiência. Pode rodar. Eu lembro que no dia 4 de julho eu estava me preparando, eu acordei de manhã, fui correr 15 quilômetros, aí comi um pouquinho, à tarde eu fui treinar boxe e à noite meu pai ainda me ligou e falou: pô, Nando, vai ter um jogo de futebol. Fui pro jogo, acabou o jogo, eu já estava estafado, o corpo estava muito cansado. E eu lembro que eu fiquei um pouco com o pessoal do clube, na hora de ir para casa, entrei no carro, fui tocando meu carro, de repente... Não sei o que aconteceu. Sei que apagou. Quando eu acordei, eu já estava no hospital. Não tinha consciência do que havia acontecido. Sei que eu olhei para o meu corpo, eu vi que eu não tinha nada, não estava machucado. Só que quando eu dei comando para minha perna, a perna não respondia. Eu dava comando, a perna não respondia. Não tinha noção ainda do que estava acontecendo. Veio um turbilhão de sentimento, com medo. Pô, e agora, se eu não voltar a andar? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser? Um cara que é modelo e atleta, totalmente dependente do físico, do corpo. Quando eu fui para o Sara, eu cheguei lá já numa condição física muito boa, apesar de estar sentado ainda. Eu lidei com uma realidade de muitas pessoas que estavam sofrendo o mesmo problema que eu, às vezes problemas muito maiores. Passei a me olhar e falar assim, pô, o que é meu problema perto de pessoas aqui que estão lutando pelo movimento apenas do braço, outro lutando para reconquistar a memória. Eu olhei para mim e falei, pô, quem sou eu agora para me acovardar? Falar, não vou desistir do quê? E pelo contrário, eu vi ali que eu poderia ser exemplo para as pessoas.
passei a me condicionar ali fisicamente, passei a inventar exercícios, mas me reabilitei para a vida de uma forma muito grande. E passando a conhecer lá os esportes, eu fiz basquete em cadeira de rodas, tênis de mesa, atletismo. E um dia eu sentei numa canoa, eu lembro que me despertou um negócio assim muito forte, muito... Não sei explicar o quê. Eu sei que me despertou um prazer muito grande e eu vi que eu estava ali em cima daquela canoa, remando tão forte quanto o meu educador físico e com uma liberdade muito grande de ir e vir tanto quanto a dele, né? Que de repente em terra eu perco essa liberdade por estar na cadeira de rodas, na água eu era igual, eu era o mesmo. E ali, não sei, parece que eu tomei um cutucãozinho de Deus falou, ó, meu filho, isso aí é a sua ferramenta de comunicação com o mundo agora. E dali por diante começou a me despertar esse prazer muito grande na canoagem. Comecei a criar interesses, criar novas formas, ir atrás do material ideal. Comecei a me destacar lá mesmo, eu fiz algumas competições no meio de pessoas que não tinham lesão. E aquilo virou realmente a minha ferramenta de comunicação com o mundo e mostrar para as pessoas que dá para você fazer o que você quiser, da forma que você estiver, só que você precisa criar a sua forma, a sua maneira de fazer. E eu passei a criar a minha maneira, porque até então não tinha nenhuma referência, não tinha nenhum cadeirante lesionado medular no Brasil e poucos no mundo que remavam caiaque de competição. E fui para o Mundial em agosto de 2010. Quando eu cheguei no Mundial, eu encontrei uma coisa monstruosa. 10 mil pessoas na arquibancada, todas as potências mundiais, Inglaterra, Espanha, tudo lá. E eu olhei aquilo e falei, nossa, a canoagem aqui é grande. Deu a partida, eu remei. Na hora que eu olhei para o lado, passei a linha de chegada, não tinha ninguém. Olhei para o outro, não tinha ninguém. Me tornei o primeiro campeão mundial da história do Brasil. Primeiro a ganhar uma medalha de ouro em mundiais. De repente ali, eu dei a volta por cima, eu mostrei que estar numa cadeira de rodas não tem nada de frágil. Pelo contrário, eu faço tudo que você faz e eu ainda tenho que ir embora daqui tocando com as mãos, eu tenho que dirigir com as mãos, então eu tenho que fazer praticamente o dobro do que todo mundo faz. Eu vi que a canoagem ali, dali por diante seria o meu objetivo de vida, a minha missão seria através da canoagem, através do esporte. E ainda depois de um mês, a paracanoagem ela era um esporte, não era um esporte paralímpico. Depois de um mês que eu fui campeão mundial, ela se tornou paralímpica. Então isso ainda me gerou a possibilidade de, em 2016, estar competindo no Rio de Janeiro como atleta da seleção brasileira, representando o nosso país. Meu nome é Felipe Pacheco, eu tenho 29 anos, sou cadeirante há quase 4 anos, sofri um acidente automobilístico em Campinas, tive uma lesão cervical, né? Por isso eu sou nomeado como tetraplégico, não tenho muita movimentação das mãos, mas tronco, braço eu ganhei bastante. Logo quando eu sofri acidente, o Fernando sofreu na mesma época que eu vi umas reportagens e aí eu criei um novo ídolo na minha vida, né? Eu vi que ele falava muito de superação, que o esporte deu uma liberdade para ele e é isso que eu precisava. E aí eu vi um dia atrás dele aqui, ele me deu uma maior força para mim, né, iniciar nesse esporte. E hoje, graças a Deus, eu tô tendo a força dele aí para criar essa superação minha e ter essa liberdade também. Cadeira de roda não é um bicho de 7 cabeças, né? Você pode ir para onde você quiser. Então, você tem que aceitar sua nova era, sua nova vida. Você não pode ficar desanimado, né? Infelizmente acontece, a gente não sabe o porquê. E bola pra frente. O esporte eu tenho certeza que vai te ajudar fisicamente como mentalmente, né? Sua cabeça muda, você quer superar limites, obstáculos. E o esporte, tanto canoagem, basquete, qualquer outro, pode te ajudar nisso daí. Então, não desanima não. Bola pra frente, cabeça erguida e vamos superar os limites que Deus proporcionou pra gente.
Incrível, muito, muito bom. Um grande beijo, Felipe, muito obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento. Fernando Fernandes, você é demais, é exemplo para tanta gente, show, show. E ó, campeão sim, né? O doutor tá falando para mim aqui que você é tão bom no remo, Fernando, que você seria campeão até em qualquer modalidade aberta, não viu? Não precisa ir para a Paralimpíada, não. Eu acho.